Essa semana eu conversei com a repórter Camila Brandalize, do site Universa, do Universo Online. E eu vou deixar inclusive essa matéria na descrição do vídeo, aí logo embaixo do vídeo. Nós conversamos sobre a violência sexual, né? Nós discutimos um caso em que duvidou-se da denúncia de uma vítima porque ela não procurou ajuda prontamente. E aí eu gostaria de falar que a violência sexual, ela envolve vários tipos de violência, o estupro, o abuso sexual infantil, entre outros. Nem sempre ocorre o uso de força física. Pode haver, nessas situações de violência, outras formas de intimidação, que é o que acontece dentro da situação do abuso sexual na infância, né? Já que a criança não tem a possibilidade de compreender o que está acontecendo, ela é seduzida muitas vezes pelo adulto que ocupa, ou pelo menos deveria ocupar, uma posição de poder, de responsabilidade, de cuidado, de confiança em relação a essa criança. E muitas vezes essa criança carrega com ela essa culpa porque ela sente que ela participou, né? Mas ela não tinha a condição de entender nem de oferecer o consentimento. Outras situações nas quais o consentimento não pode ser dado são naquelas em que a pessoa está sob efeito de álcool ou outras drogas, ou ainda tem uma condição física que a impeça de resistir. E falando nessa questão de não poder resistir, nós temos a condição do estupro dentro do casamento, dentro do namoro, né, pelo parceiro íntimo. Se a mulher não quer, ela não está disposta a ter a relação, né, e o seu parceiro avançar sobre esse não, isso já pode ser considerado uma violência. E muitas vezes as mulheres nem têm a consciência de que isso é violência, porque elas entendem que isso é uma obrigação delas para com o seu parceiro. E ex-namorados, ex-maridos, situações que ocorram, encontros, né, fora, né, do relacionamento, mas com alguém que já foi do relacionamento da vítima, podem sim ser consideradas violência, desde quando essa mulher não pôde oferecer, não ofereceu o seu consentimento, ou ainda não pôde por alguma razão fazer isso. Que é o que acontece, por exemplo, nessas situações em que médicos, professores, pessoas de confiança são os agressores. A pessoa fica imobilizada, né, tanto pelo fator surpresa quanto pela relação de poder que se estabelece ali, né, que há ali entre, por exemplo, uma paciente e o médico, e aí ela não consegue muitas vezes se organizar para poder sair daquele abuso que vai se tornando crônico, né? Outra situação importante de destacar é que a violência sexual, tanto o abuso sexual na infância quanto o estupro, né, ocorrendo com ou sem penetração, com ou sem força física, constituem-se num trauma psíquico. E o trauma, ele nada mais é do que a pessoa estar em estado de choque, né? Ela não conseguir assimilar, né, emocionalmente aquele evento pelo qual ela passou, né? E dessa maneira, ela em estado de choque não consegue reunir recursos internos para pedir ajuda prontamente. Além disso, outras emoções estão em jogo, frequentemente medo, culpa, vergonha, nojo. E o medo tanto desse agressor, né, procurá-la, né, e essa violência continuar, como também o medo de ela receber julgamentos, né, seja por parte de conhecidos, da opinião pública, da imprensa ou das pessoas que deveriam acolher essa denúncia. Então, existe esse medo, né, aliado ao constrangimento, à vergonha, que impedem muitas vezes a vítima de procurar ajuda, e ela só vai procurar
Mais para frente, quando ela já percebe o impacto na vida dela dessa violência, que pode ser uma gravidez, mas pode ser um transtorno psiquiátrico, como por exemplo depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, disfunções sexuais, que são dificuldades, né, sexuais na esfera sexual, e também as dificuldades de relacionamento, que podem demorar muito tempo para aparecer e para que essa mulher entenda, né, a relação que há entre o trauma sofrido e essas consequências. Portanto, nós não vamos reproduzir, né, mais falas desse tipo. Vamos ter cuidado com falas do tipo ela procurou, ela quis, se ela não estivesse com essa roupa, ou se ela não estivesse bêbada, ou ainda se ela não quisesse mesmo, ela teria procurado ajuda, porque isso não é verdade. A violência sexual, ela imobiliza, como toda forma de violência, a pessoa, né? Ela fica paralisada, muitas vezes tomada por várias emoções que a impedem de se organizar para se defender e para procurar ajuda. E falando em procurar ajuda, se você ou conhece uma pessoa que está passando ou já passou por uma situação de violência sexual, não deixe de procurar ajuda. Vou colocar alguns caminhos aqui que existem. O Disque 100 é um, né, que você pode fazer uma ligação, tirar dúvidas, fazer denúncias anônimas. Quando se trata de crianças, o Conselho Tutelar da sua cidade, a Delegacia de Defesa da Mulher, o serviço de assistência social do seu município ou o serviço de saúde aí mais próximo da sua casa. É só quebrando o silêncio que isso pode ser modificado, tanto individualmente, né? Essa mulher vai poder tratar essas repercussões da violência na sua vida, tanto coletivamente, porque uma mulher, ao quebrar o silêncio, incentiva outra a também quebrar o silêncio, e aí essa situação pode se modificar, né? Então era essa a mensagem que eu gostaria de transmitir, né? Destacando que eu falo aqui a mulher, porque a violência sexual tem como vítimas principalmente mulheres, né? Crianças, meninas ou mulheres jovens, em mais de 90% dos casos. Então, é uma situação que reflete as desigualdades de gênero na nossa cultura e que a gente precisa começar a falar em espaços como esse para a gente poder mudar. Muito obrigado por você ter me acompanhado nesse vídeo e eu te espero na próxima semana. Um abraço.